Eu quero compartilhar com vocês essa noite sobre o poder da decisão. Todos encontraram Joel 3,14? Diz assim a palavra do Senhor: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Este é um texto profético que traz uma realidade espiritual nesse lugar, nesse vale da decisão, onde um dia povos de toda a tribo, língua e nação estará reunida, e é o lugar do veredito final, é o lugar do julgamento, onde Deus vai estabelecer o seu reino, o lugar onde todos os povos terão que se apresentar diante do Cordeiro de Deus e mostrar a forma como agiram durante a sua caminhada aqui na terra. Terá que apresentar a Deus as suas decisões. Decisões. É sobre isso que o Espírito Santo me impeliu a compartilhar com os irmãos nesta noite. E contextualizando esse texto para os nossos dias, podemos dizer que de tempo em tempo nós nos encontramos nesse vale da decisão. E como é desafiador tomar decisões. Sim ou não? Quantos de nós já sofremos consequências de más escolhas, de decisões precipitadas? Quantos de nós já tivemos dor de cabeça por alguma decisão que nós tomamos? Ou seja, a má decisão, decisões impensadas, trarão sobre nós sérias consequências. Isso é fato. Me diga quais são os seus planos, quais têm sido as suas escolhas, suas decisões, que eu poderei te dizer como será o seu destino. As decisões de hoje tornarão o nosso amanhã real. As nossas decisões são sementes, e nós precisamos buscar em Deus o discernimento espiritual, a sabedoria espiritual necessária para que nós possamos tomar boas decisões. Deus nos chama para tomar decisões porque elas têm o poder de mudar destinos, histórias. Hoje pela manhã nós tomamos uma decisão muito importante para a vida dessa igreja, de dar passos de fé crendo que quando Deus, Ele mostra o caminho, quando Deus mostra, revela para nós as coisas que Ele tem preparado para cada um de nós, nós precisamos avançar rumo àquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas não basta apenas Deus nos revelar, Deus inspirar o nosso coração, Deus mostrar. Se nós não posicionarmos da maneira coerente com aquilo que Deus está falando, da maneira como a palavra de Deus nos ensina, nós poderemos falhar na caminhada e na jornada. Nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E as nossas decisões hoje refletirão no amanhã. As nossas decisões têm poder de deixar legado para aqueles que estão sob os nossos cuidados. As nossas decisões têm o poder de marcar história. Porque alguns irmãos e irmãs decidiram se reunir debaixo de uma árvore ali onde é o templo da Igreja Batista Memorial, é porque nós estamos aqui. Quando Deus moveu o coração daqueles homens para gerar, e daquelas mulheres para gerar essa realidade, irmãos, nós somos frutos da realidade daqueles corações, daquelas decisões do passado. E essa noite é uma noite de resolução diante de Deus, é uma noite de decisão. Para cada semente um fruto, para cada decisão um destino. Para cada semente um fruto, para cada decisão é um destino. E nós precisamos buscar em Deus sabedoria, porque as nossas decisões, as suas decisões, afetam aqueles que estão sobre a sua guarda. As decisões hoje, Pai, que você toma na sua casa, afetarão a sua esposa, afetarão os seus filhos. A decisão esposa que você tomar hoje na sua casa afetarão a sua família de uma forma completa.
As decisões que você, empresário, toma afetarão os seus funcionários. As decisões que nós tomarmos como povo de Deus afetará a igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós possamos nesse tempo de unidade buscar alinhar o nosso coração e tomar uma decisão diante do Senhor, de dizer sim aos desafios que Ele tem apresentado diante de nós. E sem medo. Eu fico pensando muitas vezes, olhando para a Bíblia, o que seria de Moisés se ele não decidisse ir até Faraó? O que seria de Neemias se ele não decidisse construir as muralhas, os muros? O que seria de Davi? Se naquele momento em que ele foi levar algumas coisas para os seus irmãos, não atentasse o seu coração para aquilo que estava acontecendo e decidisse, e dissesse em seu coração: quem que é esse incircunciso? Falei certo? Irmãos, eu estou usando o aparelho, é um desafio. Incircunciso, filisteu, para desafiar o exército, Deus vivo. Quem é? Quando eu estava lá, o Senhor me deu escape diante do urso, diante do leão, e eu sei que Ele me dará hoje mesmo a cabeça do gigante. Ele decidiu se posicionar. Quando nós usamos a autoridade do nome de Jesus para nos posicionar dentro daquilo que Deus tem nos mostrado, milagres de Deus acontecem. E eu pergunto a você, em que você tem pautado as suas decisões? Quais são os valores, quais são os princípios em que você tem norteado a forma como você tem vivido? Estava meditando essa palavra no meu quarto, e o Espírito Santo foi me dizendo no meu coração: essa palavra é para quem tem a consciência que só vive uma vez e se posiciona diante de Deus dizendo: eu vou fazer a minha vida valer a pena, eu vou fazer história, eu vou ser instrumento de Deus aonde Ele me colocar. Decisão. Decisão. É interessante quando nós conversamos com algumas pessoas e compartilhe comigo: pastor, eu só estou no Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Pastor, é só Jesus. E eu, glória a Deus, a igreja, a noiva do Senhor Jesus, tem que estar mesmo ansiando por esse momento em que o cordeiro, que o noivo vai buscar a sua noiva. Nós temos que ansiar com este momento, mas muito mais. Enquanto Jesus não vem, é nós tomarmos a decisão de dizer: Senhor, me levanta nesse tempo de caos para profetizar, para levar a esperança, para poder fazer a diferença onde eu estou. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. O fato é que as decisões moldam destinos, e o seu destino é reflexo de suas decisões. E nós conseguimos, em momentos difíceis em que tomamos decisões errôneas, encontrar justificativas. E aí nós vamos trazendo uma série de situações para conformar a nossa vida e tirar um peso das nossas decisões, terceirizando o motivo pelo qual nos levou a decidir. Ai, mas você não conhece a minha história. Ai, você não sabe o que eu passei no meu passado. Ai, você não sabe o que eu estou passando no meu trabalho. Ai, você não sabe a luta, o perrengue, me falam muito isso. O perrengue que eu estou passando na minha casa. Mas eu quero te dizer que não são as circunstâncias que estabelecem a nossa realidade, mas são as nossas decisões. Você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro. Você pode ter um curso superior, um mestrado, um doutorado, uma especialização ou não. Você pode ter apoio ou não. Você pode ter incentivo em relação aos seus sonhos ou não. Não são as situações que definirá o seu futuro, mas são as suas decisões diante das situações. Adão estava no jardim, era tudo perfeito. Mas ele decidiu desobedecer a Deus. Não era a circunstância em que ele se encontrava,
mas foi a sua decisão que trouxe seríssimas consequências. As nossas decisões são como terremoto. Ela não destrói só apenas a nós ou aquilo que está ao nosso redor. Ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É como se fosse um poder explosivo. Ela atinge outras pessoas. Talvez você guarde em sua história marcas, experiências dramáticas, porque pessoas na sua história decidiram errado. E você vive o reflexo dessas decisões. Mas Jesus, em outro jardim, num ambiente totalmente inadequado, num ambiente totalmente difícil, desafiador, um ambiente em que ele se sentia angustiado, triste, ele decidiu cumprir os propósitos de Deus. Então não são as circunstâncias, mas são as nossas decisões em relação às circunstâncias. Você pode, nesta noite, decidir diante de Deus ser a mãe que você nunca teve, ser o pai que você nunca teve, ser a esposa que você nunca foi, ser o esposo como você nunca foi, ser o filho, a filha como você nunca foi, ser o servo de Deus, a serva de Deus como nunca foi, o ofertante, dizimista como você nunca foi. É uma decisão. Não são as situações, mas são as nossas decisões diante dela. Porque Jesus decidiu obedecer a Deus. Nós fomos alcançados, regenerados, salvos e somos transformados de glória em glória. Porque Jesus decidiu ouvir a voz do Pai e cumprir o seu propósito. E eu digo, qual é o seu propósito de vida? Você tem vivido um pouco no automático? Qual é o seu propósito de vida? E como é difícil tomar decisões. Desde crianças, nós já tomamos decisões. E conforme nós vamos crescendo, essas decisões vão se tornando muito mais desafiadoras. E eu nunca imaginei que fosse tão difícil eu escolher com quem eu vou me casar, irmãos. Nunca imaginei que fosse tão difícil, tão desafiador. Aí falam assim para mim, mas você deve ser muito exigente, deve ter isso, deve ter aquilo outro. Irmãos, a minha decisão é ter uma casa que honre o nome do Senhor. É ter uma pessoa do meu lado que sabe o propósito de vida. A hora que eu encontrar uma pessoa que me ame, que ame muito mais a Deus do que a mim, e que tenha um propósito de vida claro, a minha decisão vai ser muito simples. Mas ainda continua sendo desafiador. Mas as decisões de hoje tornam-se os frutos da manhã. Decisões são sementes. Deus tem colocado sementes preciosas nas suas mãos. Não as desperdice. Não as desperdice. Provérbios 19:3 diz, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Que o Senhor nos dê um coração sábio, para que possamos ter decisões corretas, assertivas. Decisões são sementes. Tem muita gente que tem planos nobres, sonhos altos, elevados. Mas é interessante que os seus caminhos são precários, em virtude das suas decisões. Essa mensagem é para quem está disposto a cumprir o seu propósito. Essa mensagem é para quem tem dimensão do presente que Deus deu, de você vir à terra, conhecer a Jesus, decidir entregar a sua vida a Ele e viver por um propósito maior do que você.
É para aqueles que querem fazer diferença onde estão. É para aqueles que, apesar das dificuldades, eles decidem não viver debaixo das circunstâncias, mas viver debaixo da palavra de Deus. Não me importa se tem Covid, não me importa se tem problema financeiro, não me importa se estou passando por luto. Eu sei que Deus é maior na minha vida e eu decido nesta noite a lutar contra tudo aquilo que queira me amarrar espiritualmente. Eu vou dar passos de fé, decisões. E eu quero compartilhar com vocês a vida de dois homens de Deus. Dois homens de Deus, com propósitos bem definidos, mas que em algum momento tomaram decisões diferentes. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jonas, capítulo 1. Jonas 1 é um texto extremamente conhecido, então eu vou procurar não ficar lendo muito texto, porque ele é bem longo. E se você puder já marcar a sua Bíblia também. E outro texto, que logo mais vou estar também compartilhando, Atos 27. Nós vamos passear um pouquinho no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Porque na nossa jornada de vida nós teremos muitas oportunidades. E nós precisamos discernir os momentos das nossas decisões. Se nós formos observar na nossa jornada, muitas decisões em que nós sofremos consequências e carregamos algumas delas, foram em virtude de decisões precipitadas muitas vezes. E nós sabemos que as coisas de Deus a gente discerne espiritualmente. Pela palavra de Deus. Pela nossa busca, nosso relacionamento com o Pai, através da oração, da consagração. E nessa noite você vai ter duas opções diante de Deus. Ou você vai dar um passo de fé e entrar no barco da oportunidade, ou você vai dar um passo atrás e vai entrar no barco da fuga. Jonas 1, a partir do 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, dizendo: porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamavam uns aos outros e clamavam ao seu Deus. E lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio, provavelmente posses, minha Bíblia fala fazendas, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou, dormia, num sono profundo. Eu creio que a grande maioria aqui conhece a história. Jonas era um homem de Deus. Mas ele foi chamado por uma obra específica. Mas a sua visão teológica era limitada. Ele achava que as pessoas de Nínive não mereciam a graça de Deus, não mereciam o perdão de Deus. Eles eram tão ruins, tão maus,
que ao olhar de Jonas, quando Deus deu essa incumbência, o coração dele se revoltou. E eu fico pensando, que evangelista se revoltaria quando fosse convocado, chamado por Deus para pregar no lugar? Porque ele sabia que aquele povo se converteria. Mas ele fechou o seu coração. Sabe a nossa visão limitada? Bairrista. Não saio daqui, eu só fico aqui, a vida é aqui. Lembro-me que quando eu fiz meu trabalho de conclusão na faculdade de Direito, foi bem na época da rebelião dos presídios no Brasil. E eu fiz meu TCC nesse tema. E é claro que uma das minhas teses era que o presídio é a universidade do crime. A pessoa entra e sai pior. E através de estudos, aqui no Brasil e fora do Brasil, eu apresentei o que outros lugares faziam que seria interessante. Eu nunca fui tão bombardeada na minha vida. Porque a visão daqueles juristas na minha banca era que aqueles não mereciam uma segunda chance. Que era melhor soltar uma bomba nos presídios e matar todo mundo. E muitas vezes a maldade é tão grande daqueles homens, que o nosso coração tem a predisposição de realmente pensar dessa forma. Não merece sofrer, merece morrer, pagar por aquilo que fizeram, sim. Mas nós que conhecemos a Jesus, precisamos ser como a palavra nos ensina, a chorar com os que choram. E ter compaixão daqueles que estão presos. Que eles paguem por aquilo que eles fizeram. Mas que a graça de Deus também os alcance. Essa igreja durante muito tempo investiu na vida do pastor Walter. Pastor Walter, ele conheceu Jesus dentro de um presídio. E quando ele teve essa experiência com Deus, ele entregou a sua vida a Jesus. Mudou totalmente a sua forma de ver o mundo. E sabe como o pastor Walter foi conhecido naquele presídio como homem de Deus? Quando um daqueles que estava na cela com ele estava jurado de morte, e num certo momento um outro presidiário foi em direção daquele homem para esfaqueá-lo e matá-lo. Sabe o que o pastor Walter fez? Entrou na frente e levou a facada. Sabe por quê? Que ele se colocou no lugar do outro. Porque ele falou para nós, na época do conselho missionário, que ele tinha certeza para onde ele ia. Da mesma forma que tinha certeza que aquele homem, se morresse ali dentro daquele presídio, ia para o inferno. Ele decidiu dar a vida dele pelo outro. Sabe o que está faltando no nosso coração? Essa compaixão pelas almas perdidas. Nós precisamos pedir para que Deus desperte o nosso coração. E glórias a Deus, porque a sua oferta missionária tem chegado a tantos lugares, inclusive nos presídios dessa cidade. Porque nós cremos que essas pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer um Deus que transforma a história. Mas aqui estava Jonas. Ele tinha uma direção, mas ele, assim como Adão, desobedeceu à voz de Deus. E entrou naquele navio. E é interessante que algumas versões são diferentes, mas a minha diz assim: para longe da presença do Senhor. Fugir do seu propósito. Fugir da presença do Senhor.
Quantos de nós, em muitos momentos de decisões, optamos pelo barco da fuga? Como se Deus não nos alcançasse naquele lugar. Quantos desistem das suas famílias? Desistem dos seus ministérios? Desistem da sua vida com Deus? Quantas vezes nós oramos para que Deus abra as portas da universidade para os jovens dessa igreja. E quando Deus abre, muitos se perdem. Precisamos orar, precisamos clamar, mas precisamos nesta noite tomar a nossa decisão. Mas abra sua Bíblia, por gentileza, no Atos 27. O apóstolo Paulo também foi chamado por Deus. Ele era perseguidor. E um dia ele teve uma experiência com Deus, os seus olhos se abriram e de perseguidor tornou-se perseguido. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha nada mais do que precioso, do que cumprir a carreira que Deus tinha dado a ele. E ele sabia que ele precisava um dia estar diante de César. Ele queria levar a palavra de Deus. E diferentemente de Jonas, Paulo entra num barco como preso. Mas mesmo preso, ele usou da sua situação para cumprir o seu propósito, o seu chamado diante de Deus. Não são as circunstâncias, são as nossas decisões. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer a você? João 27:2 diz: embarcando nós em um navio, partimos navegando para lugares da costa da Ásia. Estando conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, Júlio. Tratamos Paulo humanamente e lhe permitiu ver seus amigos para que cuidassem dele. E dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. As tempestades fazem parte da nossa história. As lutas, as dificuldades fazem parte. Mas esses dois personagens, de certa forma, são antagônicos no contexto que eles estão. Jonas entra naquele barco, sobreveio uma grande tempestade. Os pagãos ficaram desesperados, correndo um para o lado do outro, cada um clamando para o seu Deus, para entender aquilo que estava acontecendo. Jonas no porão, dormindo um sono profundo, fuga da realidade. Ele então é abordado. Estude o texto, depois os detalhes, você vai perceber. Pergunta de onde era, qual era o seu nome, quem era o seu Deus. Ele diz: olha, meu Deus é o Deus do céu, Deus da terra e Deus do mar. Ficaram desesperados. Desesperados. Porque Jonas, ele foi a razão da tempestade naquele lugar. Ele foi o motivo daqueles homens estarem enfrentando aquela tempestade. Apóstolo Paulo, antes de embarcarem, homem de Deus, faz diferença onde está. Teve discernimento, disse: olha, quero dizer para vocês que vai ser desafiadora essa viagem, é melhor nós não irmos. Mas os marinheiros mais experientes, não, vamos seguir viagem. E os ventos chegaram, a tempestade chegou também até aquela embarcação. Mas se Jonas era o motivo da tempestade no barco, o apóstolo Paulo, ele era a resposta em meio à tempestade naquele barco. Ou nós
seremos a razão da tempestade onde nós estivermos, ou nós seremos a resposta de Deus na tempestade que nós enfrentarmos. Qual é a sua decisão nesta noite? Quando Jonas é confrontado, ele se desespera e pedem para aqueles homens lançarem no mar. Apóstolo Paulo, no momento que a tempestade começa a balançar aquele barco, em que eles tinham que lançar as suas cargas ao mar, ele chega para aqueles homens e diz: me veio um anjo nesta noite, e o anjo disse que todos nós chegaremos a salvo. Por causa do propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, Deus livrou toda aquela embarcação, Deus livrou todas aquelas pessoas da morte. Você tem dimensão da sua responsabilidade diante de Deus? Jonas provoca a tempestade, apóstolo Paulo acalma as pessoas em meio à tempestade. Jonas entra no barco, vai para o porão e dorme, ronca. O apóstolo Paulo, ele se conecta com as pessoas daquele barco, ele ora, ele intercede. Olha a diferença. Indiferença de Jonas. Porque eles tinham objetivos diferentes. Jonas queria fugir do seu propósito. Apóstolo Paulo queria de todas as formas chegar até o seu propósito. Se Deus tem revelado algo na sua vida, não tenha medo das tempestades. Deus te fará chegar em lugar seguro. Por mais que as tempestades entrem na sua casa, queiram destruir o seu lar, você é a resposta de Deus em meio a essa tempestade. Ore, busque a Deus, tenha uma visão diferente. Jonas quer ser jogado no mar. Ai, me mate, eu quero morrer, eu não tenho propósito de vida. Já apóstolo Paulo não, ele é apaixonado por almas, ele quer viver, ele quer aproveitar toda e qualquer oportunidade, ele quer chegar a César e levar as boas novas. Não importa se é preso ou não. Jonas usou da sua liberdade para fugir, apóstolo Paulo usou da sua prisão para pregar. Você é Jonas ou você é Paulo? Chegou o momento em que aqueles homens que estavam com o apóstolo Paulo começaram a ficar amedrontados, com medo, aterrorizados. Acharam que fosse morrer, pararam de comer, de se alimentar. E o apóstolo Paulo lá é um homem de Deus, ele encoraja o povo: não, Deus vai nos salvar, se alimente, come bem, descanse, porque nós vamos precisar de forças para sobrevivermos. Isso nos ensina: não deixa nada roubar o seu apetite, não deixa nada roubar a sua paz, o seu sono. Se alimente, descanse em Deus, porque Deus vai te dar a vitória, e você precisa estar bem para você alcançar a sua vitória. Pessoas desanimadas não conseguem avançar. Irmãos, as lutas têm poder de nos paralisar. Você já chegou num ponto que você não sabe para onde você vai? E é interessante que não decidir também é uma decisão. Também é uma decisão. O que distingue os dois é a visão em relação ao reino de Deus. Jonas é lançado ao mar. Jonas não ora quando Deus fala com ele. Porque é assim: se nós não queremos cumprir a vontade de Deus, que é a luta entre a carne e o sangue,
o mínimo que nós temos que fazer era orar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Jonas não ora quando recebe o seu chamado. Jonas não ora quando vai comprar o seu ingresso. Foi para o lugar mais longe que tinha para entrar naquele navio. Jonas não ora quando vem a tempestade. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão gracioso, que quando Ele é descoberto, que Ele é a causa daquela tempestade, é interessante, quando Ele é lançado ao mar, a Bíblia diz que a tempestade cessa. Duas coisas. Quais são as tempestades que você está vivendo? Qual é o fator da sua tempestade? Quem está causando a tempestade? Joga Jonas para fora. Lança no mar. A sua casa não tem lugar de Jonas, causador da tempestade. Ore a Deus, repreenda, tenha uma resolução com Deus e diga: a partir de hoje não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e fecharemos as brechas. Podemos sim enfrentar a tempestade, mas no momento certo Deus nos dará escape. Nós não vamos fugir da realidade. Qual é o problema que nós estamos enfrentando nesse casamento? Vamos resolver. Qual é o problema que eu estou enfrentando aqui no meu trabalho? Vamos resolver em oração. Peça sabedoria a Deus. Nós temos falado muito sobre isso aqui, você vai sempre ouvir. Deus tem para essa igreja um novo tempo, uma nova história, um novo lugar. Repita comigo: um novo tempo, uma nova história, um novo lugar. O fato de você estar aqui é porque o Espírito Santo te trouxe aqui e você decidiu dizer sim à voz de Deus. Então alinhe o seu coração conosco, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, para fazer através dessa igreja. Caminhe rumo ao seu propósito. Deus te colocou em algum lugar e está enfrentando tempestade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai me levantar como intercessor dessa causa, e essa tempestade vai cessar. E se não cessar, o Senhor nos levará à terra onde nós pisaremos nossos pés firmes e tranquilos. Em nome de Jesus eu creio nisso. Eu fico imaginando aqueles homens olhando para Jonas. É lançado ao mar, vem um peixe, engole Jonas. Deve ter pensado: que homem, não sei que termo, que homem sem sorte. Jogamos no mar para morrer, vem o peixe e o pega. Fiquei pensando e eu fiquei avaliando. Deus tem os processos dele conosco, porque Deus nos ama. E às vezes Deus nos coloca no desconforto, para que nós possamos tomar uma decisão correta. Para que nós possamos ter dimensão daquilo que nós vivemos, daquilo que nós sofremos, para a gente dizer: eu nunca mais vou chegar a esse ponto. Eu nunca mais quero viver essa situação. A baleia foi resposta de Deus na vida de Jonas. Queridos, se necessário for, Deus colocará uma baleia no nosso caminho para nos guardar. Deus não age da maneira como nós esperamos. Deus age da maneira como Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus não desiste de você. Deus ama você, e o propósito que Ele colocou no seu coração, eu espero que nesta noite você se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero viver algo novo. A graça, o perdão, o amor de Jesus está sobre as nossas vidas. Mas Jonas, dentro do ventre do peixe, Jonas 2, versículo 7, mas desde o início do seu capítulo, ele começa a abrir a sua alma.
seu coração, a sua angústia, de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento, fruto da sua má decisão. Diz o versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Eu não sei como você está aqui, e se há algum Jonas que tem te preocupado. Essa noite você se colocar na brecha, orar com decisão, dizer: Senhor, se necessário, coloque a baleia, mas que ele não perca, que ela não perca o propósito que o Senhor trouxe para realizar na vida dela. Decisão. Versículo 9 diz: mas eu te oferecerei sacrifício em voz de agradecimento. O que votei, pagarei, porque do Senhor vem a minha salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Jonas não orou em nenhum momento. Começou a reclamar, colocar para fora a sua angústia. Mas quando ele resolveu levantar a sua voz em agradecimento, a sua sorte foi mudada. Não é reclamação que vai nos tirar dos problemas. É a gratidão. A reclamação aponta para o passado, para a dificuldade, para o medo, para a angústia, para o embaraço, para a enfermidade, para o luto, a dor do luto. Mas a gratidão nos aponta para o futuro. Há consolo, há propósito, há planos de Deus maiores que os meus. E por mais que eu não entenda, Deus é poderoso para agir. A vida de Jonas se transformou quando ele levantou palavras de gratidão a Deus. E disse: Senhor, os meus votos eu pagarei. Quais são os seus votos? Quais votos você apresentou diante de Deus que você ainda não cumpriu? Essa é a noite de decisão. Tem circunstâncias que não vêm para nos destruir, mas vêm para nos resgatar. Uma das coisas mais difíceis é o luto, não é, irmão Silvio? Mas como foi ministrado nessa noite nessa casa, Ele transforma até mesmo as nossas vestes de luto por vestes de louvor. Decida não se entregar para a dor. Decida não se deixar levar para esse problema. Decida seguir firme, permanecer no seu caminho, debaixo dos propósitos que a palavra do Senhor nos ensina. E você verá o livramento do Senhor. Você crê nisso? Você pode se colocar em pé. Viver o propósito de Deus pode nos custar tudo. Pode nos custar tudo viver o propósito de Deus. Mas fugir é pior. Que Deus levante uma geração de apóstolos Paulo nesse lugar. Cheio de paixão pela vida. Cheio de propósito para viver. Cheio de compaixão pelas almas perdidas. Irmãos, eu estou celebrando para esse novo lugar que Deus nos dará. Sabe por quê? Deus está te desafiando nessa noite a você dar um passo no barco da oportunidade. E dizer: Senhor, de que forma o Senhor quer me usar? Como eu serei resposta de Deus nesse novo tempo na vida da igreja? Deus, eu quero um novo tempo para minha família. Deus, eu quero uma nova história para minha casa. Eu quero viver o teu mover, a decisão. O apóstolo Paulo enfrentou a tempestade, recebeu uma palavra que nenhum dos tripulantes morreriam. Foram lançados à ilha de Malta. Chegou naquele lugar, foi picado por uma cobra. Meu Deus. Aquela ilha tinha homens bárbaros, homens cruéis. Mas o apóstolo Paulo não pediu oportunidade.
Aquela cobra não trouxe dano nenhum à vida do apóstolo Paulo. E aquele povo ficou maravilhado. E durante dias e dias, Paulo proclamou a palavra do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Que muitos enfermos daquele lugar foram curados. Quando nós entendemos que Deus nos planta em lugares e que nós precisamos florescer nos lugares que Deus plantou, independentemente de ser o lugar onde nós sonhávamos, a graça, a unção do Espírito de Deus emana através de nós. E nós começamos a ser canal de Deus, a mudar toda a história. Deus tem uma nova história para a sua casa, você crê nisso? Deus tem uma nova história para a sua família. Deus tem uma nova história para essa igreja. E por mais que nós enfrentemos juntos tempestades que queiram roubar de nós a alegria, nós sabemos que nós teremos resposta de Deus nesse tempo. Enquanto Jesus não vier, que Deus levante geração de homens e mulheres com ousadia para levar a esperança àqueles que estão desesperançados, para levar cura àqueles que estão doentes, em sua alma, em sua história. Qual é o seu propósito de vida? Você já pensou nisso? Surdos, vocês são resposta de Deus para essa igreja. E hoje de manhã, o Valdir compartilhou algo conosco que é uma realidade. Deus trouxe vocês aqui neste lugar, porque vocês serão usados por Deus para buscar outros para conhecerem Jesus. Ele disse hoje: vocês, ouvintes, não podem estar onde o surdo está, mas vocês podem segurar as cordas para que nós possamos ir, seja surdos, seja intérpretes. Hoje o Senhor está colocando uma porta diante de vocês, de oportunidade. Use aquilo que Deus tem dado nas suas mãos para levar a palavra de Deus. Vocês são resposta de Deus nessa igreja, mas vocês são resposta de Deus nesta cidade, nesse estado, nesse país. Não fujam da responsabilidade que Deus entregou a vocês. Nós, igreja, é tempo de alargarmos as nossas tendas. Irmãos, eu não vejo a hora desse processo terminar. Eu imagino o coração do presidente. Eu me emociono. Estávamos sonhando com um lugar nosso. E porque uma pessoa daqui de dentro foi usada também por Deus e viu algo como uma oportunidade e trouxe para nós como igreja. Pela fé, hoje de manhã nós já estamos tomando posse. É tempo de posicionamento. É tempo de decisão. É tempo de viver os nossos propósitos como família, como igreja. Deus nos dará um espaço maior. Sabe por quê? Porque Deus sabe que aqui dentro tem um exército de missionários evangelistas. E é em nome de Jesus nós levaremos para um lugar maior, para alcançar mais e mais e mais vidas para Jesus. Deus sabe, é tempo de alargar as nossas fronteiras. Eu quero terminar com essa palavra. Em primeiro lugar, não seja o causador da tempestade. Não fuja dos propósitos de Deus. E saiba que onde você estiver, Deus vai ao teu encontro e te dá uma nova oportunidade. Não importa se algumas decisões te tiraram da rota que Deus tinha para você. Nesta noite você pode novamente colocar o seu coração diante de Deus e fazer como Jonas: Senhor, aquilo que eu prometi, eu pagarei. Seja como o apóstolo Paulo,
a resposta de Deus na tempestade. Jonas era indiferente com aquelas pessoas que estavam na embarcação. Ele decidiu ficar fechado na sua crise, no seu medo, no seu problema. O apóstolo Paulo não. Apesar de ser preso, a Bíblia diz que por ele ter se levantado naquele lugar, todos os conheciam. E pela vida dele e pelo propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, pela obra que Deus tinha para realizar na vida dele, todos aqueles 276 tripulantes chegaram com vida. A Bíblia diz que teve alguns momentos em que aqueles marinheiros quiseram abandonar o navio. E mais uma vez houve a intervenção do apóstolo Paulo. Seja um encorajador de pessoas. Seja um intercessor. Seja um portador de boas notícias. Você pode colocar a mão no seu coração. E vai colocando diante de Deus a sua vida, a sua casa. Tire aquilo que está errado nesse barco, mas coloque a pessoa certa: Jesus. 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 Quando Jesus tem um propósito na vida de alguém, e essa pessoa decide dizer sim, não importa a adversidade, não importa o problema, não importa a situação, Deus dará a vitória em nome de Jesus. Não importa o lugar onde você está, o que importa são as suas escolhas, as suas atitudes. Seja um homem e uma mulher que decide nesta noite a dar passos de fé em nome de Jesus. A tempestade causada pela rota da desobediência só acaba quando você volta para a rota do propósito. Qual é o seu propósito? O Senhor está chamando você nesta noite.